Bom dia a todas e todos, bom dia àqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Eu quero inicialmente dar algumas notícias. Estava prevista para a oitiva hoje de duas pessoas que foram identificadas como de relevância nas apurações realizadas no que se refere à organização social Unir Saúde. A primeira delas era o advogado Antônio Vanderlei de Lima Júnior, filho do advogado Antônio Vanderlei, que é o responsável pela doação de R$ 40 mil à campanha do governador Wilson Witzel. Lembrando sempre que sobre a Unir paira a questão relativa à reabilitação da empresa, que foi, em outubro de 2019, desqualificada e, em março de 2020, habilitada por um ato específico e único do governador do Estado. No início da semana, nós recebemos um ofício do advogado constituído por Antônio Vanderlei de Lima Júnior, e esse advogado, então, afirmou que Antônio Vanderlei de Lima Júnior é, sim, advogado da organização social Unir e que, em razão disso, por força de determinação constitucional, não poderia prestar os seus esclarecimentos. Nós direcionamos esta petição à Procuradoria da Casa e a Procuradoria da Casa, então, entendeu, segundo os argumentos apresentados, já que ele assumia ser advogado da Organização Social Unir, que a oitiva deste advogado deveria ser cancelada por força do que determina a Constituição Federal. Às 11 horas, iríamos ouvir Bruno Kepp, que é também diretor médico da Unir e que é também doador da campanha do governador Wilson Witzel. Nós adotamos várias medidas para buscar o telefone, o e-mail, o endereço desse médico, inclusive um contato com o Conselho Regional de Medicina, que nos disse que não era possível ceder o telefone ou outros dados do médico, mas acabamos por conseguir o telefone celular deste médico. E foi feito o contato, ele nos enviou o e-mail conforme foi solicitado, porque enviamos por e-mail, em razão da Covid, o ofício de convocação para a oitiva dele. Ele recebeu o e-mail. Depois, desde ontem, estamos mandando via e-mail e por zap o link para acessar e entrar na reunião. E sabemos que ele visualiza o zap, ele visualiza a mensagem, mas ele não responde a mensagem nem atende a qualquer outro telefonema, demonstrando, no meu modo de ver, uma decisão deliberada de não comparecer a esta comissão para prestar os esclarecimentos que, no nosso entendimento, acho que de todos aqui, são indispensáveis para o esclarecimento dos fatos objeto dessa comissão. Quero fazer duas observações. Primeiro, lembrar que todas as convocações são feitas em parceria com a Comissão de Saúde, conforme deliberado nas duas comissões. Isso nos dá uma tranquilidade quando temos que ouvir alguém que é do serviço público, que não poderá deixar de comparecer, como assim foi com o secretário Edmar, que deixou de comparecer no primeiro momento, mas que foi, inclusive, solicitada à Polícia Militar a instauração de procedimento, porque ele estava devidamente convocado pela Polícia Militar. Nessa outra dimensão, que nós chamamos aqui pessoas que não são do serviço público, nós não temos o poder da CPI, que é o poder de condução coercitiva. Então, diante dessa situação, eu queria deixar aqui
uma proposta e abrir também para debate com os senhores deputados, né? E a minha proposta é, considerando que ao não comparecimento, para não prestar os esclarecimentos necessários, no meu entendimento, inviabiliza as apurações e há, já no bojo dos autos da Comissão Covid, informações que essas pessoas pertencem à organização social UNIR, organização social essa que teve um benefício de uma decisão por parte do governo do Estado. Considerando que essas duas pessoas, tanto o advogado Antônio Vanderlei, que é filho do Antônio Vanderlei, que esteve conosco na última sessão e que confirmou aqui que não se lembra se seu filho compareceu ou não ao gabinete do governador, fez aqui a defesa do governador, confirmou aqui que fez uma doação à campanha do governador. E considerando que Bruno, diretor médico da UNIR, fez também uma doação, a proposta que eu quero colocar é que essa comissão encaminhe ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal todos os documentos que se encontram acostados aos autos desta comissão, encaminhando esses documentos e essa decisão deliberada dessas duas pessoas de não comparecer e não apresentar nenhum esclarecimento ou responder às perguntas que lhe seriam feitas, para que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, diante dessas informações, adote as medidas que julgarem pertinentes a esta condução, a esta comissão, perdão, aos fatos apresentados por essa comissão. Então, antes de colocar em votação essa decisão, eu queria ouvir os senhores deputados e já abrindo a palavra aqui ao deputado Renan Ferreirinha. Presidente, bom dia. Queria saudar Vossa Excelência, saudar todos os membros da nossa comissão e também todos os deputados que têm acompanhado essa comissão nessas últimas semanas, desde o nosso começo. Presidente, primeiro eu queria elogiar todo o trabalho que a comissão tem feito, porque nós aqui estamos atrás de respostas. Nós não queremos, de forma alguma, constranger, nós não queremos, de forma alguma, fazer disso aqui um palanque, um circo, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando de maneira muito técnica, de maneira muito transparente e de maneira muito convicta de que nós devemos dar respostas à sociedade do Rio de Janeiro. E para darmos essas respostas, nós precisamos analisar muitos documentos, nós precisamos fazer diversas oitivas, que são essas reuniões, onde pessoas são convocadas por terem relações com organizações que estão sendo analisadas, investigadas, por terem relações nas principais decisões que foram tomadas no enfrentamento da pandemia, e a gente tem visto esse escalabro administrativo, que já foi dito aqui nessa comissão, em outras ocasiões, e nós precisamos que essas pessoas tenham o mínimo da decência de dar os esclarecimentos à sociedade, ao parlamento. Por isso, presidente, eu queria aqui externalizar o meu repúdio a essa ausência. Obviamente, qualquer pessoa aqui tem o seu direito, como cidadão, de tomar as suas decisões, mas que também tenha noção das consequências que isso tem dentro de um aspecto legal, dentro de um processo de investigação, de como a gente vem conduzindo como órgão de controle, como órgão de fiscalização que nós também somos. Porque nós temos também, obviamente, como grande missão legislar, representar a população, mas nós também temos como missão fiscalizar o que o governo tem feito, o que as decisões governamentais estão acontecendo. Então, eu fico muito à vontade de corroborar com Vossa Excelência, com os outros deputados que vêm contribuindo muito com essas decisões também, de que nós possamos oficiar, avisar o Ministério Público o que nós estamos fazendo, reunir um conjunto de informações que nós já levantamos, dizer que as devidas, como o deputado Luiz Paulo bem coloca, que as devidas averiguações possam acontecer, e Vossa Excelência também, presidente Marta Rocha, possam ter continuidade com o Ministério Público, e que do nosso lado nós estamos à disposição para dar continuidade a isso.
mas que nós precisamos, obviamente, que essas pessoas que estão precisando ser ouvidas, que estão precisando dar esclarecimentos, possam entender e respeitar esse parlamento. Então, fica aqui, presidente, o meu apoio à decisão de Vossa Excelência de oficiar e de trazer esses questionamentos ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle que também têm nos acompanhado, especialmente o TCE. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu concordo plenamente que é uma decepção para todos nós perder uma oitiva. E hoje nós estamos perdendo duas. E todas duas extremamente importantes, porque diz respeito à desqualificação da UNIR. Né? Oitivas que envolvem doações para a campanha e, como possível retribuição, aparece a requalificação da UNIR. Então, são casos, no meu entendimento, que, a salvaguardar os nossos trabalhos e tudo aquilo que já foi e ainda será produzido, é fazer-se arrazoado em relação aos dois e encaminhar ao Ministério Público. E fazendo a ressalva que foi colocada pelo deputado pelo Jorge Felipe Neto, que, se for possível, no momento que o Ministério Público for ouvir, que o presidente ou a relatora acompanhe, e, caso não seja possível, que a gente tenha cópia de teor da oitiva, desde que não esteja sob sigilo de justiça. Então, é o que eu tinha a dizer, senhor. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, no mesmo sentido, é muito ruim para esse parlamento, para todas as comissões, quando uma situação dessas ocorre, né? É um profundo desrespeito a uma instituição que representa toda a população fluminense que roga por esclarecimentos. Então, não é possível que fiquemos inertes, quedemos inertes numa situação como essa. Se a nossa opção é uma via de trabalho compartilhado com o Ministério Público, eu sou absolutamente favorável que assim façamos, presidente, inaugurando assim talvez um precedente valiosíssimo para essa casa em tantas futuras oportunidades. Indago aos senhores deputados se desejam fazer o deputado enfermeira Rejane. Bem, eu queria aqui também deixar a minha posição em relação às duas pessoas, né, que não vieram a essa comissão, né? Esse convite feito para vir aqui falar nessa comissão. Eu acho que essa comissão está fazendo o papel, que é o papel do parlamento, de averiguar, de questionar. As pessoas, elas não são absolutamente, em momento nenhum, culpabilizadas aqui. Nós estamos simplesmente convidando para esclarecer e trazer luz, né, a essas questões. Então, quando as pessoas não comparecem, e parece que esse último nem justificativa deu, é muito ruim, né, porque dá margem para qualquer um começar a imaginar ou pensar qualquer coisa, né? As pessoas deveriam vir, né, prestar ajuda à sociedade. Nós estamos aqui representando, a casa são 70 deputados que estão representando a sociedade fluminense. Então, mais do que justo, as pessoas virem aqui esclarecer ou falar, né, trazer informações, dizer que não tem nada com isso, que não sabem de nada, mas simplesmente virar as costas, não comparecer, não dar a mínima justificativa, eu acho que isso é muito ruim. E eu quero deixar aqui, deputada Marta, meu voto, né,
a favor desse encaminhamento. Eu acho que a gente tem condição de procurar o Ministério Público para ajudar, porque essas pessoas, como já foi falado aqui, têm uma ligação muito grande, né? O pai compareceu aqui nessa oitiva e na semana passada e falou que fumava charuto com o governador, tinha uma relação de amizade, que isso é normal, é uma relação de amizade, né? E que pode, sim, o filho também trazer informações para nós a respeito do que foi falado, né, pela UNIR. Então, a recusa já se mostra muito ruim e o espaço do Ministério Público talvez possa nos ajudar a dar continuidade ao nosso trabalho, né, com muita clareza, muita transparência, muito respeito às pessoas e muita ética, né, dessa comissão. Obrigada, deputada Rejane. Deputada Mônica Francisco. Me dá uma parte. Pois não, deputado Luiz Paulo. É só para complementar, dizendo que o destino final do nosso relatório final, depois de aprovado pela comissão, pelo plenário, inexoravelmente são os ministérios públicos. Se são os ministérios públicos, não há nenhum impedimento que relatórios parciais também sejam encaminhados para lá. Deputada Mônica Francisco. Bom dia, presidenta, bom dia, deputados e deputadas, bom dia a todos que nos assistem. Eu fui muito contemplada pela fala de todos e todas que me antecederam, mas acho importante que a gente reitere nessa oitiva o nosso repúdio em relação a essas ausências, né? Nós nos preparamos, nós colocamos as assessorias para nos auxiliarem na leitura dos relatórios, na leitura das peças que são enviadas pela presidência, tanto da comissão especial quanto da comissão de saúde. Nós colocamos o nosso tempo porque entendemos a importância não só dessas comissões, mas da nossa própria atuação desde o início dessa pandemia, no que se refere à Comissão de Saúde, desde antes da pandemia, essa comissão já vinha colocando em xeque a atuação das OS, vinha acompanhando presencialmente, indo a diligências, né, acompanhando toda a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, da própria população fluminense, não só no município, aqui na capital, no Rio de Janeiro, mas em outros municípios também, fazendo uma interface com outros municípios para tentar diminuir o impacto das vicissitudes que muitos desses municípios vinham passando. A gente se colocou o tempo inteiro também como aliados da própria Secretaria de Estado de Saúde, não das pessoas que ali estavam, mas da Secretaria no sentido de caminharmos para cada vez mais termos uma saúde que respondesse às necessidades da população fluminense, né? Participando de reuniões, deputada Marta, deputada Rejane, eu, deputada Lucinha, todos que compõem a comissão, sempre que podíamos, estávamos presentes para tentar avançar e diminuir, como eu disse, os impactos das questões históricas, estruturais da saúde. Então, reiterar aqui o nosso repúdio, né? Porque a nossa intervenção ela é fundamental nesse momento em que a Secretaria de Saúde se torna o epicentro dessa celeuma entre o governo e a população fluminense, que cada vez mais é negativamente impactada pelas ações que ali ocorreram. Então, reiterar essa proposta iniciada pelo deputado Luiz Paulo em relação ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal e dizer que nós continuamos, sim, não criminalizando ou tentando incutir algum tipo de desconfiança ou culpa em qualquer ou quem quer que seja, mas tentando elucidar, de alguma forma, o que levou, né, a esse estado de coisas que a gente vive hoje, no que se refere à saúde no estado do Rio de Janeiro,
com tantos desmandos, desvios, que tem um resultado, que é o mais cruel possível, a perda das vidas que a gente vem amealhando nesse período de quase 5 meses, quase 6 meses, né? 5 meses em que a gente vem sofrendo essa pandemia. Então, reiterar aqui a proposta feita e também o nosso repúdio em relação às ausências. Obrigada, deputada. Indaga a deputada Agostinho e deputado doutor Deodalto se queriam fazer alguma complementação. Deputada Agostinho, deseja falar? Deputado doutor Já Deodalto. foi contemplado, presidente, com todos os deputados, já foi contemplado, tá? Obrigada. Deputada Lucinha. Bem, eu acredito que todos hoje, na audiência de hoje, estamos um pouco decepcionados, né? Principalmente que eu queria ouvir muito o diretor médico da Unir Saúde, tal do Bruno Kopic, que não se faz presente porque ele não é funcionário público, né? E nós estamos discutindo na casa essa questão das OS, né? Que todos eles fazem parte das OS e não são funcionários públicos, né? Então, se aproveitam dessa brecha da lei para não comparecer a uma audiência pública, convidados através da Comissão Especial da Covid-19. Dizer à deputada Marta Rocha que a linha de encaminhamento de Vossa Excelência está correta, de tentar, através do Ministério Público Estadual, solicitar que o Ministério Público Estadual faça um levantamento sobre a vida dessas duas pessoas, né? Tanto do diretor médico quanto do filho do advogado, que foi doador de campanha. Ninguém é doador de campanha porque conheceu uma esquina, né, deputada Marta Rocha? Ou porque encontrou numa banca de jornal, ou tomou um cafezinho no botequim. Se o cara é doador de campanha, que existem laços estreitos em relação à figura do advogado, né, junto ao governador. Inclusive, na audiência que esteve aqui o filho, o pai, né, do advogado, eu não estava presente, porque eu iria indagar algumas questões em relação a esse relacionamento. Porque todos nós, como deputados, temos relacionamentos institucionais com todos os órgãos, com todos os institutos de governo, porque nós representamos a população. É nosso dever fiscalizar. Agora, no caso dos dois representantes estarem presentes hoje, isso muito me preocupa. Como a sugestão foi apresentada pelo deputado Luiz Paulo e deputada Marta Rocha, convergiram com todos os deputados através do Ministério Público Estadual, eu tenho uma preocupação. Se nós não conseguirmos viabilizar via Ministério Público, que a gente possa participar dessa audiência pública, na qual serão convidados para prestar esclarecimento ao Ministério Público, eu fico preocupada. Porque das próximas audiências, as oitivas, todos eles são funcionários de OS, não tem vínculo com o Estado. Se amanhã depois a OS deixar de existir, eles somem, que nem fumaça, desaparecem. E quem morreu, morreu por causa da Covid-19, porque não teve atendimento de qualidade, porque não teve UTI, porque não teve respirador. Então, acho que a responsabilidade é muito grande. Quando eu falo que a comissão do impeachment é uma comissão fundamental, está sendo reformulada, e justamente para poder atender os preceitos do STF, vamos tentar viabilizar junto ao Ministério Público para que se faça o convite e que realmente isso possa acontecer. Porque eu tenho muita preocupação, deputada Marta, Mônica, deputado Renan Ferreirinha, Jorge Felipe Neto, Luiz Paulo, dos próximos também não comparecerem, porque vão se achar no mesmo direito. E quando eu falo em relação à questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, na CPI, por mais que se tenha preocupações que hoje dentro do parlamento surge, fulano está ouvindo o governador ofereceu o cargo, a secretaria, isso tudo pode acontecer, mas nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos omitir. Se a gente não conseguir viabilizar da forma que nós desejamos, eu acho que só nos resta uma comissão parlamentar de inquérito, mas discutida dentro do plenário da Casa, com toda a sociedade, com a participação do Ministério Público, não só o Ministério Público Estadual, como o Ministério Público Federal, e a presença também do Tribunal de Contas e todas as entidades que quiserem participar de um processo de discussão séria como essa, que é ter que exigir a construção de uma comissão parlamentar de inquérito, deputada Marta Rocha, por necessidade, para que eles possam prestar os devidos esclarecimentos de seus depoimentos, porque isso é fundamental para o esclarecimento da falta de gestão da Secretaria de Saúde,
pela organização criminosa que se instalou e a roubalheira, na qual só quem se prejudicou foi a população que precisava do respirador e que muitas delas morreram em casa porque não tinha leito de UTI. Então, acho que nós temos que deixar bem clara essa questão. Podemos ter dificuldade, deputada Marta Rocha, de implantar a comissão parlamentar de inquérito. Mas se essa for a saída, Marta, nós vamos ter que caminhar por esta forma, porque senão a comissão especial ela perde a credibilidade. E todos nós sabemos que uma parcela do governo quer que perca a credibilidade, sim, deputada Marta, porque nós peitamos essa comissão quando o governador, tá certo? Ele disse que ele era contra a comissão especial, a comissão do Covid. No parecer dele, no projeto de lei na Assembleia, a deputada lembra, todos aqui lembram, ele deu parecer contrário, que ele não queria que tivesse essa comissão. Quem não deve, não teme. Se as pessoas temem, é porque estão cagadas mesmo e tem que assumir seus erros. O que nós não podemos, deputada Marta Rocha, é deixar a população sem a devida resposta àquilo que aconteceu e que vem acontecendo. Principalmente aqueles que morreram, que tem mãe que chora porque perdeu filho, tem filho que chora porque perdeu a vovô, perdeu sua mãe, perdeu seus filhos. E isso eu não vou abrir mão. Como parlamentar, concordo nesse encaminhamento, mas eu acho que podemos abrir, solicitando ao presidente André Ciliano uma discussão, e eu tenho certeza que se colocar para o conjunto de 70 deputados, pode ser que tenha 15 que não queira assumir a responsabilidade do seu mandato perante a população, mas eu tenho certeza que a maioria irá referendar que a comissão parlamentar de inquérito possa surgir, sim, e que os membros atuais da comissão Covid-19 venham participar efetivamente dentro dos preceitos de uma comissão parlamentar de inquérito, porque o caso é grave. Foram milhões e milhões que foram desviados, roubados, e, ao mesmo tempo, milhares de famílias, né, que perderam seus entes queridos e que estão até hoje a perguntar o que vai acontecer com os responsáveis que roubaram o dinheiro público. Obrigada, deputada Lucinha. Então, vou colocar, deputado Renan, pois não, para poder colocar em votação? Presidente, não, só queria muito brevemente, acho que a fala da deputada Lucinha é muito importante aqui, ela falou no começo, né, tem contribuído muito nessa comissão também, apesar de todas as dificuldades, né, Lucinha, que você vem passando também de sua saúde, então demonstra muito seu comprometimento aqui com a nossa casa e com a comissão. Um ponto que é importante a gente lembrar, presidente, é que o governo estadual fez de tudo para que essa comissão não existisse. O governo estadual negou a nossa legislação, vetou, na verdade, né? O governador não sancionou, vetou a legislação que previa a criação dessa comissão e nós tivemos que derrubar o veto nessa casa, postergando a criação dessa comissão por pelo menos um mês. Nós muito teríamos bem, essa comissão funcionando, né, Lucinha? Nós teríamos muito essa bem. comissão funcionando possivelmente no final de abril, começo de março, mas devido ao trâmite legislativo, nós precisamos derrubar o veto e somente no dia 2 de junho que nós conseguimos instalar essa comissão devido a toda essa confusão que o governo tem. Então, assim, sem querer fazer aqui, essa comissão não existe para estar perseguindo, muito pelo contrário. Essa comissão existe para dar as respostas para a sociedade sobre os problemas que aconteceram na gestão da saúde no Rio de Janeiro, sobre o escalabro administrativo, sobre as questões de corrupção que envolvem as organizações sociais, que envolvem os gestores públicos, que envolvem os fornecedores, e é isso que nós estamos fazendo. Agora, é inegável que tem gente que não quer que essa comissão avance. Então, a gente também não pode tapar o sol com a peneira dessa forma, de achar que não vai ter. Então, a fala da deputada Lucinha é muito importante nesse sentido, de que aqui a gente entender que o descrédito da comissão beneficia muitas pessoas. Então, estou muito confiante no trabalho que nós estamos fazendo, muito agradecido por todos os deputados que estão contribuindo muito com isso e muito animado para as nossas próximas oitivas que darão certo e trarão resposta para a sociedade. Bom, vou colocar em votação exatamente a decisão de oficiar ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, já que se trata de doação de campanha, exatamente essa ausência do comparecimento, a necessidade da oitiva e os documentos que já se encontram nos autos da Comissão Covid. E aí pedir uma atenção especial ao deputado Renan Ferreirinha, né, que nós precisamos, neste ofício, encaminhar
os documentos que já se encontram que justificaram a designação dessa oitiva. Então, pedi ao deputado Renan Ferreirinha que ainda hoje a gente, ainda que remotamente, converse sobre essa questão. Então, como vota o deputado Renan Ferreirinha? Voto favorável, presidente. Como vota o deputado Luiz Paulo? Favorável, presidente. Como vota o deputado Dr. Deodaldo? Voto favorável, presidente. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável, presidente. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Favorável, presidente. Como vota a deputada enfermeira Rejane? Favorável, presidente. Como vota a deputada Lucinha? Favorável, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente. Como a deputada Marta Rocha vota favorável também. Então, aprovada a deliberação de encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual e Federal com os esclarecimentos necessários para que esses órgãos de fiscalização e controle adotem as medidas julgadas pertinentes. Indago aos senhores deputados se desejam fazer mais alguma ponderação. Então, declaro encerrada a presente reunião, informando que no próximo dia 13 de agosto é a nossa próxima reunião e agradecendo à TV Alerj e a todos aqueles que nos acompanham. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigada e um bom dia a todas e todos. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Um abraço a todos. Obrigada.